Quero compartilhar, essa foi só a pré-introdução da palavra. Tá bom o som? Tá bom? Tá com eco? Ou a minha voz que ficou mais de taquara rachada? Acho que é isso, né? Irmãos, nós cantamos agora que venha o céu. O que isso significa de fato? O que significa venha o céu? E às vezes nós temos um contexto e uma ideia que venha o céu, num contexto do nosso ambiente dentro da igreja. Venha o céu aqui. Então Deus se manifesta aqui dentro, num ambiente eclesiástico, numa atividade eclesiástica. Quem estava aqui domingo passado? Quem não estava aqui, pela graça de Deus, pode ver a mensagem que foi pregada domingo passado pelo YouTube. Quantos sabem que tem um canal no YouTube que a gente coloca lá, transmitindo ao vivo? Se você não acessou ainda, você pode acessar. E no domingo passado a gente recebeu aqui o apóstolo Ricardo Wagner e ele pregou uma palavra tremenda sobre o reino de Deus. E é isso que nós temos, de alguma forma, buscado disseminar essa ideia sobre o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Não simplesmente como aqueles que vieram de um berço evangélico, que aprenderam sobre a salvação, e muitos falavam apenas sobre salvação. Nada de errado em relação à salvação. Mas a salvação é a parte do evangelho do reino. Se você assistiu a mensagem, você sabe o que eu estou falando. Se você não assistiu ainda, depois você assiste essa mensagem, que você vai ter clareza, muito mais clareza sobre isso, sobre o que nós estamos falando. E aí quando nós pensamos sobre venha o céu, nós precisamos ampliar nossa mente para entender que o céu precisa vir. Não é apenas num ambiente ou numa reunião que nós denominamos como uma reunião evangélica ou como uma reunião de culto, mas o céu precisa vir em todas as áreas e em todas as situações da nossa vida. Amanhã você vai estar lá no seu trabalho, amém? Você vai estar fazendo alguma atividade cotidiana. Você vai estar estudando, você vai estar preparando uma aula, você vai estar fazendo uma venda para um cliente, você vai estar visitando um futuro cliente, você vai estar fazendo alguma atividade da sua vida. E o céu precisa vir na sua atividade tanto quanto vir aqui hoje. Porque é disso que Jesus mais nos falou, sobre o evangelho do reino. É chegado o reino de Deus. O apóstolo ministrou muito claramente sobre a ideia do apóstolo, que era aquela pessoa que era imbuída de levar para uma outra região, para uma outra nação, a cultura, os costumes e tudo do seu reino de origem. Ele falou que os apóstolos, a origem da palavra apóstolo veio dos fenícios, que eram comerciantes. Eles saíam da Fenícia e iam expandindo o comércio para outras regiões e se instalavam em outras regiões. Então, um líder desse grupo era chamado o apóstolo, que ele ia e ele tinha a responsabilidade de levar toda a sua equipe, seu pessoal, para morar numa outra região e implantar ali a cultura, os costumes, os valores do seu reino de origem. Então quando Jesus fala para nós, é chegado o reino de Deus, e quando ele determina os seus 12 discípulos como apóstolos,
Ele estava dizendo o quê? Olha, é chegado o reino de Deus, então aonde vocês forem, vocês vão levar a arte, a cultura, os costumes, as ideias, da onde? Do reino de Deus. Por isso, então, quando nós falamos no reino de Deus, quando nós vamos no nosso trabalho, nós estamos indo lá levando as ideias do reino de Deus. Amém? Então, quando você está fazendo um produto para vender, como você faz precisa estar imbuído dos princípios e dos valores e da cultura do reino de Deus. A forma como você atende os seus clientes precisa estar imbuída, estar mergulhada nos princípios e valores do reino de Deus. Então, quando eu faço um negócio, eu preciso fazer um negócio justo. Não é um negócio que seja bom para mim. Eu preciso fazer um negócio que seja justo. Quando eu vou preparar uma aula, e vou dar aula para alguém, não é que eu vou chegar lá na sala de aula, e aí agora o pastor falou que a gente tem que trazer o reino de Deus, e aí muitos tinham uma ideia que é o seguinte, então eu tenho que fazer culto aonde eu for. Então eu vou na escola, vou na sala de aula, eu vou fazer todo mundo orar, baixar a cabeça e orar, e aí isso é o reino de Deus. Na minha empresa eu tenho que fazer todo mundo lá cantar, dançar, como se fosse uma igreja. A gente viveu por algum tempo confundindo essas coisas e achando que trazer o reino de Deus era levar as atividades da igreja lá para fora. Até teve um candidato na eleição passada, acho que era presidente, e aí ele ia nos debates e virava motivo de chacota. Lembra dele? Glória a Deus! Que ele falava que ia orar no monte, que ia fazer jejum, campanha disso, campanha daquilo, num debate político. Nada errado em fazer uma campanha no monte, nada errado em fazer jejum. Mas existe o ambiente propício para se fazer cada coisa. Então é disso que nós precisamos ampliar o nosso pensamento e as nossas ideias quando nós pensamos em reino de Deus. Não é levar atividades que nós julgamos aqui igrejeiras, vamos falar o português mais claro, lá para as nossas atividades cotidianas. Não. Não que esteja errado, mas não é isso. Mas o que é o reino de Deus? Você levar a cultura, você fazer o que você for fazer, seguindo o padrão desse reino. Amém? E hoje, especificamente, eu quero falar para nós aqui sobre um dos aspectos da nossa sociedade, que é política. E o que você pensa quando eu falo política? Talvez venha na sua mente corrupção, vem dinheiro sujo, vem falcatrua, vem um monte de coisa assim. Mas veja, a política, na sua essência, é tão importante quanto qualquer outra atividade da sociedade. Todos nós somos seres políticos. Porque a origem da palavra político vem das cidades-estados da Grécia, que eram chamadas de polis. E aí vem a palavra político, polis, políticas, e aí por diante. Não vou dar aula de grego, que eu também não sei. Mas a origem da palavra política vem da palavra cidade.
Políticos é a palavra cidadãos, dos cidadãos. Então, tudo aquilo que é concernente aos cidadãos é político. Você é um cidadão? Sim ou não? Se você é um cidadão, se você é uma cidadã, você é um ser político. Político não é a pessoa que se candidata para um cargo público. Ele está exercendo uma função política. Mas políticos, todos nós somos. E por que que você precisa saber isso? Porque nós precisamos ter maturidade nos processos que nós enfrentamos. No próximo domingo, as cidades do Brasil vão escolher os seus representantes. Nós aqui em Campo Grande escolheremos os representantes na Câmara e na Prefeitura. E assim como todas as cidades, os 5.000 e tantos municípios que existem no Brasil vão escolher os seus representantes. Os Estados Unidos está passando agora por um processo de eleição, que estão escolhendo lá o seu futuro presidente. Por que que isso é importante? Ontem eu vi uma postagem, e já tinha visto, isso sempre se fala isso, mas ontem eu vi de novo a postagem, porque está um rolo, né, um grande entrevero a eleição de presidente dos Estados Unidos, um declarando vitória, e o outro falando abertamente que houve fraude e pedindo lá, entrando com processos na justiça, etc, etc e tal. E aí eu vi uma postagem do cara falando assim, olha, independente de quem for o presidente, a sua vida não vai mudar. Porque ele não vai te dar nada. Se for o fulano, se for o presidente A, ele não vai te dar nada. Se for o presidente B, ele também não vai te dar nada, porque você nem conhece ele. Então, você não vai mudar a sua vida. Sabe que por algum tempo eu acreditei nisso. Mas o fato é que é justamente essa a ideia que o nosso inimigo quer que a gente pense. Ah, tanto faz. É o Pedro, é o Paulo, é o Zé, é o Joaquim, tanto faz. Eu vou ter que acordar cedo na segunda-feira do mesmo jeito. Eu vou ter que fazer tudo que eu faço do mesmo jeito. Agora eu quero que você olhe para trás um pouquinho. Veja o Brasil. De 15, 20 anos para trás. Se nós tivéssemos tido outro tipo de política pública, se nós tivéssemos tido outros tipos de governantes, como estaríamos hoje? Talvez o seu trabalho continuasse igual. Não sei. Mas eu quero te dizer, como estaria o ambiente da nossa sociedade? Se nós tivéssemos, nesses 20 anos que se passaram, homens e mulheres justas governando. Como estaríamos? Pessoas preocupadas com princípios e valores cristãos. Pessoas preocupadas em valorizar a família, a vida. Como estaríamos? Como estaríamos se há 20 anos atrás tivéssemos escolhido um outro rumo? Não estou dizendo que nós estaríamos ricos, milionários, mas o que eu quero te dizer é,
que tudo impacta a nossa vida. E a ideia da gente simplesmente falar, não, tanto faz, é justamente a ideia que não vai contribuir para nada. E que vai fazer com que a gente cruze os braços, não se mova, não se mexa, e deixe que os ímpios governem. E olha o que um dos provérbios diz aqui. Provérbios 29, 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Olha esse Provérbios 29, 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Veja, às vezes muita gente fica esperando receber um cargo, uma função, receber um auxílio disso, auxílio daquilo. Não que seja errado, que às vezes momentaneamente é necessário. Mas às vezes querem que seja o fulano de tal, porque ele prometeu que vai dar isso, aquilo e aquilo outro. A nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa justiça, o Senhor é que nos dá a capacidade, Deuteronômio 8, 18. É o Senhor teu Deus que te dá a capacidade de adquirir riqueza. Por um lado, independente se é o político A ou B que está governando, isso não pode interferir, porque nós não vamos lá passar a bandeja para ele, olha, me dá isso, me dá aquilo outro. Muitos procuram o favor dos governantes. Nós temos que procurar o favor do Senhor, não é o favor dos governantes. Mas isso não quer dizer que nós não devamos nos comprometer e prestar atenção no processo que nós vivemos. Porque nós, como eu te falei, nós somos seres políticos. Votar é uma manifestação da nossa cidadania. Não é menos espiritual você ir votar. Você está exercendo uma função sua, que cabe a você, um direito seu, que Deus instituiu para você. Amém? Agora, que eu quero chegar no ponto mais crucial, no ponto alto. Como escolher os abençoados? Se você não é um que se candidatou, esse ano ainda não, né, Hugo? Ano que vem, no próximo. Hã? Nós dois? Só vou se você for. Hugo na próxima, quem sabe, né? Quem sabe não. Mas veja, como escolher as pessoas que vão te representar? Como escolher a pessoa que vai nos representar? Isso é uma atividade tão espiritual quanto qualquer outra que você imagine e julgue espiritual. O pessoal da China não tem esse privilégio. O pessoal da Coreia do Norte não tem esse privilégio. O pessoal de Cuba não tem esse privilégio. E o pessoal da Venezuela acha que tem o privilégio, mas na verdade também não tem. E talvez nem dos Estados Unidos tenha. Mas como escolher
a pessoa que vai passar lá 4 anos, gerindo aquilo que é nosso, aquilo que é meu e aquilo que é seu. Por isso eu quero te propor uma parábola. Imagine que você tenha uma mala agora aí ao seu lado. Essa mala, ou esta bolsa que você carrega, ela tem aí dentro $1 milhão. Já tem gente procurando, cadê a mala, né? Cadê a mala? Me dá a mala aqui, gente, meu Deus do céu. Mas você tem uma mala aí na sua mão, e ela tem $1 milhão. Digamos que não exista banco, não exista um sistema bancário, você não dá para depositar num banco, não dá para depositar em um cofre, e você vai precisar se ausentar da cidade por um grande período de tempo. Você vai ficar fora. Só que as suas coisas aqui, elas continuam trabalhando. As suas atividades não pararam, mas você precisa sair. Você vai fazer uma viagem muito longa. E esse dinheiro, ele é necessário para que as suas coisas, as suas funções, elas não parem. Porque você tem coisas, obrigações para pagar. Então tem muita gente que depende de você, fornecedores seus que você precisa pagar. E tem muitos outros clientes que vão trazer dinheiro para você de coisas que você vendeu, produtos que você vendeu, e eles vão trazer dinheiro para você. E você administra tudo isso na sua mala. Tudo bem? Tem $1 milhão aí ainda? Já pegaram metade? Está com $1 milhão aí, né? Não tira nada. Mas você vai sair, você vai ficar longe dos teus negócios. Não tem banco, não tem internet, não tem nada que você possa controlar de longe. O que você precisa? Você precisa escolher uma pessoa para cuidar da sua mala. De $1 milhão. Essa pessoa vai ter autoridade e vai ter o poder completo sobre ela. Ela vai abrir a mala, ela vai tirar o dinheiro, vai fazer os pagamentos, vai fazer os recebimentos, guardar o dinheiro na mala. Tudo o que você faria. E ao final da sua viagem, quando você retornar, ela vai te prestar contas. Agora eu te pergunto, quem você escolheria para ficar com a sua mala? Como seria essa pessoa que iria cuidar da sua mala com $1 milhão dentro? Que características ela teria que ter? Quais habilidades ela precisaria ter? Você vai fazer uma entrevista com ela, ou com vários candidatos a ser o carregador da tua mala. O que você perguntaria para essas pessoas? Você tem $1 milhão. E você precisa delegar a autoridade sobre esse dinheiro para alguém. O que você faria? Quem você escolheria? Muitos estão querendo não viajar mais, né? Estão querendo ficar aqui, falando, para que viajar com $1 milhão? Vou ficar aqui mesmo, não vou sair para lugar nenhum. Mas você entendeu o ponto? Você vai escolher alguém que vai administrar os teus recursos,
ele vai ter total autoridade, total autonomia para fazer o que ele quiser. Esses são os representantes que nós escolhemos. Se nós escolhemos pessoas idôneas, ele vai fazer um bom uso desses recursos. Vai usar com justiça. Vai levar, vai fazer, às vezes, doações para quem precisa. Vai gerar emprego para outros que precisam. Não vai tirar nada de ninguém. Mas agora, se ele for um mau caráter, o que ele fará? E o dinheiro é seu. Pensando nisso, eu elenquei 7 passos, ou 7 pontos, que nós precisamos nos atentar para escolher o homem da mala. Para escolher a pessoa que vai cuidar da nossa mala. Primeiro ponto. Antes deixa eu ler um versículo aqui que Jesus disse, que é semelhante a essa parábola. Lucas 19:13. Ele chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Jesus fez isso conosco. Ele nos deu a autoridade, recursos nas nossas mãos, dentro de nós, e Ele nos deu um comando: negocie até que eu volte. O que eu quero te dizer? Quero te dizer que nossas atividades, tanto aqui dentro, quanto amanhã lá fora, é aquilo que Jesus espera de nós, que nós façamos. Vamos continuar negociando, fazendo as nossas atividades, até que Ele volte. Ele nos deu a mala dele, de $1 milhão. Para uns mais, para outros menos. Mas esse é um tema para um outro assunto. Mas Jesus fez isso conosco. Agora, em partes, nós vamos delegar uma parte da nossa autoridade para alguém. Jesus está confiando em mim e você. Como nós vamos escolher essa pessoa que vai nos representar? Primeiro ponto. Deixa eu te abrir um parênteses. Você vota em quem você quiser. Tá bom? Tudo que eu vou te falar aqui é a base e é um conceito, segundo a palavra de Deus, de como nós devemos escolher os nossos representantes. Mas você é livre para escolher quem você quiser, da forma que você quiser. O que nós estamos te dando aqui é uma base, um trilho para que você possa seguir, para que você possa fazer uma escolha assertiva. Tudo bem? Então, o primeiro ponto. Nós precisamos identificar na pessoa que vai cuidar da nossa mala a história de vida dele. Na Bíblia, quando alguém aparecia, fazia alguma coisa, assim como Davi apareceu lá para matar o gigante Golias, naquela história, naquela passagem, ele faz aquela situação toda, vence o gigante. Qual a primeira pergunta que fazem? Quem é o pai dele? Em várias passagens da Bíblia, você vai ver as pessoas se referindo, tentando identificar quem era o fulano, com base no quê? Identificando quem era, perguntando quem era o pai
daquela pessoa. Por quê? Porque a nossa origem determina muito do nosso destino. Ela não é a palavra final. Por quê? Porque você tem autonomia. Mas o primeiro passo para você entender e conhecer a você mesmo, ou conhecer outra pessoa, você precisa olhar para a história pregressa. De onde ele veio? Quem é o pai dele? Com essa pergunta eu quero que você entenda. Não necessariamente saber o nome do pai ou da mãe, mas você entender qual é a história, da onde que ele surgiu. O que ele por onde ele andou. Quando nós entendemos a origem, nós temos uma ideia do destino. Se você quer entender a sua vida, se você quer entender você, o primeiro passo que você precisa dar, e o primeiro ponto que você precisa identificar é a sua origem. Sabe por que tantas pessoas vivem perdidas, sem propósito na vida? Porque as pessoas, elas se desconectaram das suas raízes, se desconectaram dos seus troncos, se desconectaram das suas famílias. Quando nos desconectamos das nossas famílias, daquilo que nos deu origem, nós perdemos a nossa identidade. Parte da nossa identidade ficou pelo caminho. Não tem como a gente se entender, se a gente não entender quem veio antes. Assim como você precisa escolher alguém para representar e segurar a tua mala, você precisa olhar quem é ele, de onde ele veio, de onde ela vem. Número 2, você precisa entender e buscar quais os resultados que a pessoa teve até aquele momento. O que a pessoa fez, de fato, até aquele dia. Eu gosto da passagem de 1 Timóteo 3, versículo 4, fala que Paulo está dando uma orientação para Timóteo, e ele fala assim: quem almeja o episcopado, quem almeja ser um bispo, né, ser um presbítero na igreja, ele dá uma série de listas de coisas que a pessoa precisava ter, e uma delas é que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Isso me fala da base, da casa. Como que a pessoa é na sua casa? Como que a pessoa é nos seus negócios? Como que a pessoa é na sua vida cotidiana? Porque se eu estou me lançando e me colocando à disposição da sociedade para fazer algo pela sociedade, antes é necessário que eu tenha feito por mim mesmo, correto? Como que eu vou ajudar a cidade toda em algum aspecto se eu não ajudei nem a mim mesmo? Se eu não ajudei nem a minha casa? Se eu não fiz nada por ninguém? Porque, eu ia falar um pouco mais para frente, mas algo que nós precisamos nos atentar, e principalmente nesse período agora, que as pessoas falam o que elas querem falar. Eu chego aqui, contrato um bom profissional de marketing, faz a minha imagem como o que eu quiser que ele faça. Se eu quiser retratar que eu sou um mega empresário, ele vai retratar que eu sou assim. Se eu quiser aparecer como sendo o pai dos pobres, ele vai retratar dessa forma. Se eu quiser aparecer como o bom samaritano, eu vou ser retratado dessa forma, porque imagem. Faz um vídeo, tira uma foto, monta aqui, monta ali, pronto, tem uma história. Cria
uma narrativa, cria uma imagem. Então aquilo que as pessoas dizem, nesse momento agora, pouco importa. Sabia? Aquilo que os candidatos estão dizendo, aquele blá, 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 que geralmente às vezes é tudo igual, de um ano para o outro, o cara faz um Ctrl+C, Ctrl+V, e simplesmente repete aquilo. Isso pouco importa, porque ele pode dizer o que ele quiser. A questão é, o que ele já fez de concreto? O que ele já fez? Como que ele administra aquilo que é base para ele? Seja o seu emprego público, seja a sua empresa, seja a sua casa. Como ele toca isso? Número 3. Qual é a qualidade do seu caráter? Como que é o caráter dessa pessoa? Lembra, ela vai ficar com a sua mala de $1 milhão. Você vai se preocupar com o caráter dela, não vai não? Será que ele vai tirar alguma coisa para ele? Será que ele vai ser justo? Será que ele vai ter coerência? Agir com justiça? Como é o caráter dele? Atos 6, versículo 3, fala assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Aqui os apóstolos estão dizendo, no contexto da igreja que estava se formando, para escolherem aqueles que iriam servir as mesas, os diáconos. Eles serviriam a comunidade, a sociedade que eles ali estavam organizados. Veja, se alguém vai servir, precisa ter boa reputação. Provérbios 29:4 fala: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O cara age com justiça ou ele age em benefício próprio? Ele está preocupado com o todo ou ele está preocupado consigo mesmo? Depois, um dos mais importantes, número 4. Qual é o seu conjunto de crenças e valores? Esse é um ponto chave que talvez muitos de nós não nos atentávamos. Ficávamos olhando as peças dos marqueteiros, qual que era mais bonita, tinha mais colorida, qual que tinha o jingle melhor, a musiquinha mais chiclete. E não nos atentávamos para qual é as crenças e valores que essas pessoas têm. Por quê? Porque nós vamos expressar e vamos reproduzir segundo a crença e o valor que nós temos aqui. Você vai manifestar e vai fazer atividades, coisas para o mundo, com base no quê? Com base naquilo que você acredita. Com base naquilo que você pensa, com base nos valores que você tem. Se nós colocarmos pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na família como base da sociedade, não acreditam na vida, não acreditam na justiça, o que vamos esperar? Está comigo? Então, você precisa entender que você precisa procurar pessoas que compactuem das mesmas crenças e valores que você tem. Porque é incoerente você buscar e colocar, entregar a sua mala para uma pessoa que pensa diferente de você.
você é cristão. Amém? Amém ou não? Amém, glória a Deus aqui, aleluia. Você é cristão. Você, por ser cristão, possui um conjunto de crenças e de valores. Baseados no quê? Na palavra de Deus. É coerente que você defenda a família. Porque Deus instituiu a família. É coerente que você defenda a vida. Amém? Por quê? Porque Deus é aquele que dá e aquele que tira a vida. Nós não temos esse poder, esse direito. Se você é cristão, se você segue os princípios de Deus, você entende que, como diz lá em Deuteronômio, a balança precisa ser justa. Ou seja, as nossas relações, elas precisam ser justas. Então, como eu posso escolher uma pessoa que pense diferente de mim nesses aspectos? Uma pessoa que acha que a família tem que acabar com a família. Ou uma pessoa que acha que teria que legalizar o aborto, legalizar as drogas. Veja, ser cristão não é vir à igreja, cantar meia dúzia de músicas, sentar na cadeira e escutar alguém falar. Ser cristão, mesmo, é quando você está lá fora, com os seus amigos, com as pessoas que estão rodeando você, e você se manter firme nos princípios que você acredita. Isso é ser cristão. Vir aqui, cantar meia dúzia de músicas, sentar na cadeira, ouvir alguém falar, qualquer um faz. Aleluia! Vocês precisam ser mais aleluiados, irmão. Pode dar uma ajuda para o pregador. Solta aí uns aleluia de vez em quando. Amém, glória. Fala a Deus é bem típico. Quando um irmão quer mexer com o outro, fala a Deus. Pode falar, irmão. Dá uma ajuda assim para o pregador. Mas veja, ser cristão é lá fora. É quando os meus princípios são colocados à prova. Quando eu tenho chance de burlar e fazer uma nota fiscal maior do que foi o serviço. Porque todo mundo faz. Ser cristão é eu bater o ponto na empresa exatamente na hora que eu entrei e na hora que eu saí. Ser cristão é respeitar o direito do outro na fila. Ser cristão começa nisso, respeitando o outro. Por quê? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas. Vamos, gente, vocês são crentes. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com tudo mais, né? E o segundo mandamento é o quê? O que é, irmão? O que é o segundo mandamento que Jesus falou? Tá, tudo bem, vou dar um desconto, vocês estão de máscara. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Amém? Lembraram agora? Ai, puxa, era isso que eu ia falar. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Por quê? Porque se eu amo a pessoa, eu vou respeitá-lo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matá-lo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou estacionar na vaga que é destinado para o meu próximo idoso.
Se eu amo o meu próximo, eu não vou estacionar na vaga que é destinada para os deficientes. Se eu amo o meu próximo, eu não vou soltar o pé na atendente da loja, porque ela me tratou mal. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer tirar nada que é dele, porque eu amo ele. Amar é servir. Se eu te amo, eu preciso te servir. Obrigado pelo amém. Se eu amo, eu preciso te servir. Porque senão é só papo furado. Porque é comum, né? Principalmente no meio da irmandade. Eu te amo, irmão. Tamo junto. Tá junto nada, o lazarento. Precisa de alguma coisa, liga para ele, não tá, nunca acha. Que amor é esse? Que tá junto é esse? Não tá junto coisa nenhuma, é só papo furado. Mas veja, ser cristão começa por aí. É eu ter uma vida coerente com aquilo que a Bíblia me ensina. E isso passa até por quem eu vou votar. Porque se eu tenho essa consciência, eu preciso escolher, colocar pessoas que vão segurar a minha mala, que pensem como eu penso, ou que defendam os princípios que eu defendo. Amém? Número 5. Qual é o seu conjunto de habilidades? O que a pessoa faz bem? Como que a pessoa se preparou para aquilo? Quando você vai andar de avião, você já andou de avião? Amém? Quem não andou de avião ainda, pelo menos de busão já andou, não é? Se você vai andar de busão ou de avião, você se preocupa se o motorista é crente? A primeira preocupação sua? Fala a verdade. Preocupa não? Você nem lembra disso. Você quer saber se ele é um bom piloto, se ele é um bom motorista. Se você tivesse que operar você, do coração, abrir aqui, coração, colocar para fora, fazer um transplante, alguma coisa. Você vai procurar um médico. O que você vai perguntar para ele? O senhor é evangélico? Você nem lembra disso. Você vai falar, quem que você já operou? Quantas pessoas morreram na tua mão? Quantas vezes você fez essa cirurgia? Você tem algum problema de mão trêmula? Você vai ver quais as habilidades que essa pessoa tem. Por quê? Porque ela vai abrir você, a sua vida está na mão dela. Dessa forma também, quando você vai escolher alguém para administrar a sua mala, você precisa ver qual é a habilidade que essa pessoa tem. Porque se colocar Nós tivemos, né? Experiências traumáticas. A gente enche as mãos contando. Colocamos, e aí, por mais que você não tenha votado, mas a maioria colocou. Então, todos nós irrompemos nesse pecado. Colocamos um sindicalista
para administrar um país. O que ele já tinha feito? Qual era a habilidade dele? Fazer greve. O que ele era bom? Fazer motim. Fazia greve como ninguém. Depois, elegemos quem? Um poste. Que não sabia falar duas frases na mesma concordância. Que fugiu da escola. O que ela tinha feito? Assaltado o banco. Guerrilha. Nossa, vai ser uma boa presidente. Vai ser sensacional. Qual o resultado? Demos com a cara no poste. Em Campo Grande, aqui, não muitos anos atrás, elegemos quem? Um cara de fala mansa, falava bonito, né? Um radialista. O que ele fez? Tragédia. E aí, quantos outros nós citarmos? Qual é a habilidade que a pessoa tem para fazer aquilo que ela está se propondo a fazer? Precisamos analisar isso. É a sua mala de $1 milhão que está em jogo. Lembra de uma passagem que a Bíblia diz que nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos? Nós vamos prestar conta também, hein, de quem nós votamos. Por que não? Isso é tudo. Número 6. Para você tirar a prova dos 9. Lembra da prova dos 9? Eu lembro que a minha mãe me ensinava matemática desse jeito. Já tinha passado, ninguém mais ensinava matemática assim, mas a minha mãe era da época da prova dos 9. Né? O Cláudio riu que ele lembra da prova dos 9. Você fazia uma conta lá, e eu nem lembro direito lá como é que era, que aí você fazia uma conta por 9 para ver se a conta que você tinha feito estava certa. Então, o sexto ponto é a prova dos 9 para a gente ver se tudo o mais, talvez a gente foi enganado nos pontos anteriores, mas esse ponto 6 é derradeiro. Por quê? Você precisa identificar com quem essa pessoa anda. Quem são os seus parceiros? Com quem ela faz alianças? Porque talvez ela pode mentir qual é o currículo dela. Ela pode mentir sobre os seus resultados. Ela pode mentir sobre as suas habilidades. Ela pode mentir e ludibriar a gente sobre o caráter dela. Ela pode ludibriar sobre as suas crenças e valores, sobre a sua história de vida, enfim, ela pode maquiar tudo isso. Mas uma coisa que dificilmente as pessoas conseguem esconder é com quem elas andam. Isso dificilmente ela consegue esconder. E com quem a pessoa anda significa o tipo da pessoa. O que ela acredita, qual é o caráter dela, qual é a história de vida dela. Quem de fato ela é, reflete nas amizades e nas alianças que ela tem. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. A pessoa pode ter tido uma história boa, teve um berço bom, teve pais justos, honestos, teve uma boa formação, teve um bom estudo, uma boa base.
Mas se ela se mistura com gambá, que cheiro que ela vai ter? De gambá. Então veja, com quem as pessoas que você quer depositar a sua confiança, com quem elas andam? Com quem ela faz aliança? Mas agora eu quero te perguntar algo para você, que isso serve para a gente também. Com quem você anda? Não olha para baixo, não. Com quem você anda? Com quem você faz aliança? Com quem você se relaciona? Cuidado. Cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Quem anda com sábio se tornará sábio. Mas os companheiros dos insensatos se tornará mal. Então, com isso você consegue tirar a prova dos 9 e identificar a qualidade dessa pessoa que você vai outorgar a sua mala com $1 milhão. Com quem ela anda? Quem são os companheiros dela? Qual é o partido dela? Quais as pessoas que estão ali apoiando ela? Por isso você vai ter uma base, um suprassumo, para identificar a idoneidade dela. E por último, o que ela propõe? Você pode olhar as propostas, os programas de governo e tudo mais. Mas essa é a última parte. Lembra aquilo que a pessoa, ela fala o que ela quiser. Ela fala o que ela for bonito. O que a maioria das pessoas... Você sabe como que as empresas vendem coisas? Como que elas produzem coisas para vender? Você acha que ela cria algo, o dono da empresa imaginou algo que é muito legal, muito bonito, então ela coloca para os seus funcionários produzirem aquilo e aí ele começa a sair vender? Não. As grandes empresas, elas fazem uma pesquisa de mercado para identificar a tendência para fazer um produto ou um serviço que seja semelhante, que caia na necessidade das pessoas. Filmes, séries de TV são feitas, produzidas com base no comportamento do consumidor. Com base no como o consumidor está se comportando, quais os seus interesses, quais as suas aptidões ali, eles produzem o filme, produzem a série, e aí viraliza. Nossa, acertaram. Não é que eles acertaram. Tinham informações. E você acha que o pessoal que na área da política vai fazer propostas assim aleatoriamente? Ele vai ver lá qual que é a dor, qual que é o problema lá das pessoas e vai falar, não, qual que é o seu problema? Ah, na minha rua não tem asfalto. Não, então nós vamos fazer asfalto aqui. Meu Deus do céu, ele vai fazer asfalto aqui. Entende? Então aquilo que a pessoa propõe é importante. Você tem uma base, mas é a menor parte daquilo que a gente precisa avaliar como um todo. Lembra? É a sua mala que está em jogo. Você vai dar para qualquer um? Depois, qual é a nossa responsabilidade? Uma vez que nós escolhemos a pessoa, falamos, essa aqui, dentro desses critérios, é a pessoa que eu identifico como sendo a mais capacitada, a mais idônea, com o caráter aprovado, para que ela possa carregar a minha mala com $1 milhão.
e aí agora a minha responsabilidade acabou. Não. São algumas passagens, mas um versículo em especial, fala em Salmo 122, 6, fala: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Não só uma direção direta de Deus para que a gente ore por Jerusalém, mas nós podemos entender isso como que nós precisamos orar também pelas nossas cidades. Se eu moro aqui, se você mora aqui, a responsabilidade sobre esse território é de quem? É do prefeito? São dos vereadores? É de todos nós que estamos aqui. Esse território é nosso. Campo Grande é nossa cidade, é o nosso chão, é o nosso lar. Então nós não podemos ter uma postura, como filhos de Deus, nós não podemos ter uma postura apática e à parte daquilo que acontece na cidade. Porque aquilo que acontece na cidade é responsabilidade minha e sua. O número de pessoas desabrigadas é nossa responsabilidade. O número de órfãos nessa cidade é nossa responsabilidade. O número de assassinatos que acontecem aqui é nossa responsabilidade. O número de divórcios que acontecem aqui é nossa responsabilidade, como filhos de Deus. Porque Salmos diz que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Eu entendo que nós estamos aqui, o Senhor nos deu a terra, para que nós pudéssemos cultivar e guardar o jardim, assim como Ele falou para Adão. E qual é o meu e o seu jardim? Onde nós estamos plantados. Onde nós estamos plantados é nessa cidade. Se nós estamos aqui, é nossa responsabilidade cultivar e guardar esse jardim. Bom momento para você falar um amém. É nossa responsabilidade, não é responsabilidade apenas da polícia, não é responsabilidade apenas do prefeito, dos vereadores, dos secretários, não é responsabilidade simplesmente deles. É essa a ideia que o nosso inimigo quer nos incrustar, para que a gente lave as mãos e não se envolva com as nossas cidades. Mas ser cristão envolve sim nós batermos no peito e falar: essa cidade aqui é nossa, o reino de Deus é chegado em Campo Grande. Amém? Aqui nós não vamos ter órfãos, nós não vamos ter divórcio, nós não vamos ter tráfico de droga, nós não vamos ter assassinato. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado. Então, não é simplesmente o fato de nós escolhermos alguém e essa pessoa vai ter toda a responsabilidade nas suas costas. A responsabilidade continua sendo nossa como filhos de Deus. A criação geme e aguarda ansiosamente pelo quê? Para que eu e você, a gente se manifeste. O que é a manifestação dos filhos de Deus? Quando os filhos se manifestam, ou seja, os filhos são os herdeiros. Eles carregam a essência do Pai. Então, quando eu e você, como filhos de Deus, nos manifestamos, nós levamos esperança aonde não tem, levamos paz aonde tem guerra, levamos amor aonde tem ódio. Levamos justiça onde tem injustiça. Levamos respeito onde as pessoas estão sendo defraudadas. Levamos uma balança justa onde há corrupção. E como que nós fazemos isso? Fazemos naquilo que nós fazemos diariamente e nas nossas orações.
Por quê? Porque nós temos autoridade sobre este território. Nós temos autoridade sobre esta circunscrição. Nós podemos entrar diante do trono de Deus e falar: Senhor, como morador dessa terra, como parte desse povo, eu entro e vou batalhar por essa e por essa e por essa situação. Você não estranha o fato de nós termos uma igreja, um corpo de Cristo significativo nas nossas cidades, e as nossas cidades não refletirem a glória de Deus? Não é estranho? Por quê? Por que que isso acontece? Porque nós estamos achando que não tem nada a ver, que tanto faz. Mas eu quero te dizer hoje, te desafiar a encarar a sua responsabilidade como filho e filha de Deus, para que você manifeste a glória e a essência do seu Pai naquilo que você fizer e nas suas orações. Essa cidade é sua, essa cidade é nossa. Amém?